Olá, meus queridos alunos do 8º ano. Nós vamos fazer uma breve revisão do tema abordado no mês de maio e junho, tá bom? Então, nós começamos com o tema puberdade. O que é puberdade? É uma etapa da vida em que o corpo humano se modifica biologicamente e torna-se capaz de se reproduzir, ou seja, gerar descendentes. Então, é a transformação do corpo infantil no corpo adulto. Acontece da noite para o dia? Não, é uma mudança que demora anos até para acontecer. A hipófise, glândula mestre localizada no cérebro, intensifica a produção de hormônios que desencadeiam no organismo o desenvolvimento das características sexuais secundárias. Nas meninas, a puberdade se inicia por volta dos 11 anos. Já nos meninos, ocorrem mais tardiamente, após os 13 anos de idade. Mas, assim, nas meninas, acontece às vezes de se iniciar aos 9 anos. É muito incomum, mas tem menina que começa a puberdade aos 9. Assim como tem meninas que só vai entrar na puberdade aos 15 anos, tá? E os meninos também, tem alguns que começam bem tardiamente, depois dos 16, 17 anos. Características sexuais. Então, as características sexuais primárias, o que são? Se refere aos órgãos sexuais, às genitálias externas. Então, quando o bebê nasce, nós sabemos o sexo, né, se é feminino ou masculino, através das genitálias externas, né, a presença do pênis ou da vulva, no caso das meninas. Quando a menina e o menino entram nessa fase da puberdade, desenvolvimento do corpo, começa a surgir, então, as características sexuais secundárias. Nos homens, o que acontece? Começa a produção da testosterona, que é o hormônio masculino. Esse hormônio é produzido no testículo. Inicia-se a produção de espermatozoides. Aparecimento de barba, crescimento de pelos na região pubiana e por todo o corpo. Mudança no tom de voz. É quando o menino, a voz começa a afinar e engrossar ao mesmo tempo. Tá mudando aí as cordas vocais, a laringe. Ocorre a primeira ejaculação, ou seja, o menino, ele começa a produzir o espermatozoide e o espermatozoide daí é liberado através do gozo. Mulheres, o que acontece? Quais são as características sexuais secundárias? O estrógeno e a progesterona, produzidos nos ovários, controlam o desenvolvimento das mamas, o alargamento do quadril e o aparecimento de pelos no pubis e nas axilas. Internamente, começa a preparação do útero e a ovulação, produção de ovócitos ou óvulos. Ocorre a primeira menstruação, que a gente chama de menarca, tá? Então, os hormônios femininos é o estrógeno e a progesterona. Onde que é produzido? Nos ovários. Então, com a puberdade, a menina começa a desenvolver o corpo, começa a desenvolver as mamas, cresce pelos, começa a produzir, né, os ovários que estavam lá adormecidos, começa a produzir óvulos, o útero começa a se desenvolver para uma possível gravidez, e tudo isso é marcado, então, com a primeira menstruação. Daí vocês tinham uma imagem aí, né, das características sexuais secundárias, né, de mulheres, de homens. Então, mulher, ela sofre, né, tanto os meninos como as meninas, quando entram na puberdade, acontece um crescimento muito rápido, né, que há muita perda, principalmente de roupa, de sapato. Na mulher também ocorre o aumento do seio, as axilas, presença de pelos nas axilas e ao redor dos órgãos sexuais, odores mais intensificados, tanto mulheres como homens, nessa fase, pelo desenvolvimento da glândula sudorípara e sebácea, eles vão cheirar mais forte, vamos dizer assim. Então, é muito importante a higiene, fazer a higiene correta do corpo, né? E no homem tem um aparecimento, então, tanto no homem como nas mulheres, começa o aparecimento das espinhas pelo desenvolvimento dos hormônios e da glândula sebácea.
aparecimento de pelos no rosto, a barba, o bigode, alteração no tom da voz nos homens, o pênis e testículo aumenta de tamanho e ocorre também o desenvolvimento da altura, né, do menino. Geralmente os meninos crescem mais que as meninas, né? Acontece também o alongamento dos braços, né, o crescimento das pernas e o tamanho do pé também aumenta, né? Tinha um vídeo aí para vocês assistirem sobre puberdade do canal Mais Ciência, muito legal. E os exercícios. Logo ao nascer, é atribuído ao bebê um sexo biológico, menina ou menino. Desculpa, menino ou menina. Que característica permite essa categorização? São as características sexuais primárias, ou seja, os órgãos genitais. 2. A idade que as pessoas entram na puberdade é: meninas inicia-se aos 11 anos e os meninos aos 13, geralmente, tá? Pode variar. Considerando as características sexuais secundárias e outros eventos da puberdade, indique quais ocorrem com meninas. Então, o crescimento de barba acontece nas meninas? Não. Pênis se desenvolve? Não. Quem tem pênis são os meninos. Desenvolvimento das mamas e ocorre a primeira menstruação? Sim. 4. Considerando as características sexuais secundárias e outros eventos da puberdade, indique quais ocorrem em meninos. Então, os meninos vão ter um desenvolvimento de mamas? Não. Primeira menstruação? Não. Alargamento do quadril? Não. O que acontece nos meninos? Nascem pelos nos rostos, mudança no tom de voz e produção de espermatozoides. Tinha um texto para vocês lerem, né, falando sobre os hormônios. A testosterona, né, o hormônio masculino. E a pergunta: de acordo com o texto, qual a relação dos hormônios com a agressividade dos adolescentes? Então, a resposta era a letra B. A testosterona contribui para potencializar a agressividade no adolescente.